Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. É difícil, às vezes, dar uma mensagem quando eu sei quem está aqui. Há tanta celebração. Nós vemos como é quando você ri. Nós vemos a química que é representada quando vocês estão felizes. Eu a chamo a química de casa. É curadora, é bela e faz a diferença. E tem havido muito disso hoje. Eu sei que vocês são respeitosos, em silêncio, quando eu chego, e no seu interior. Eu quero que vocês riam. Eu quero sentir a alegria do seu coração, pois faz a diferença na forma como você ouve. As mensagens que eu dou à humanidade são benévolas, vêm da fonte criativa, são bonitas, preenchidas com amor. Apreço pela humanidade, mas neste caso, eu sei quem está aqui também. Eu sempre sei. Está ficando mais poderoso, vocês sabem, a energia da sua vida passada, conforme vocês se sentam nas cadeiras aqui, são mais óbvias para mim. Se transmite a si mesmas, até mesmo a energia do plano terrestre, mas eu sei pelo que vocês têm passado, mas vocês estão transmitindo aquilo através do que é o seu Merkabah, mais do que jamais antes. Meus queridos, para vocês se aproximarem mais do Espírito, para vocês terem uma experiência talvez que não tiveram antes, eu repetirei uma frase. Já é tempo de vocês saírem da linearidade. Vocês estão se graduando para conceitos maiores sobre vocês mesmos. Vocês estão se graduando para conceitos maiores do Espírito. Meu parceiro ensina o que eu ensino. Estamos começando a entrar naquelas áreas que são confusas, pois são áreas das quais vocês não ouviram antes, e envolve você com você. Isto é difícil, mas se torna ainda mais difícil se você começar a fazer as perguntas lineares que tantos de vocês fazem. E são perguntas normais. Meus queridos, a humanidade é linear. Vocês vivem em 3 dimensões e neste paradigma, vocês existem até mesmo espiritualmente. E vocês estão constantemente fazendo as perguntas que vocês sentem serem pertinentes, mas não são, porque elas são lineares. Hoje o tema foi trazido a vocês sobre trabalhar-se com aquilo que é inata, conversar com aquilo que é o seu corpo, para imbuir em si mesmo a habilidade de minerar o registro acástico. Todos estes são conceitos, e no entanto, aquilo que vocês querem saber a respeito disso é linear. Eu sei o que vocês estão pensando. A pergunta frequentemente é: quantas vezes por dia eu deveria entrar em contato com a minha estrutura celular? Qual é o tempo ótimo para a meditação? Por quanto tempo deveria meditar? Deveria ser de manhã ou à noite? O que o Espírito deseja de mim? Quão frequentemente eu deveria conversar com as minhas células de forma pessoal? Quando eu quiser gerar sincronicidade, como isso é feito? E qual a amplitude deveria ser a minha intenção? Tudo isso são perguntas lineares, no entanto, vocês as fazem. Tudo bem fazer desta forma? Tudo bem fazer daquela forma? E são todas perguntas lineares. Essa canalização é chamada o fim da linearidade, para que eu possa dar a vocês uma verdade base. Eu preciso dar a vocês uma parábola. Então já é tempo, novamente, para uma parábola de Uou.
Eu falarei sobre um ser humano chamado Ou. O Ou é sempre o tema das parábolas. Agora, o Ou não é um homem ou uma mulher, é um homem e mulher. Portanto, é ambos. Nós chamaremos esse ser humano de Ou e nos referiríamos a ele como ele para esta lição em particular. Eu quero que vocês conheçam o Ou. O Ou amava Deus. O Ou era uma velha alma e ele despertou no planeta com o conhecimento intuitivo de que havia um Criador. Bem cedo em sua vida, o Ou procurou e encontrou Deus de sua própria forma, em uma organização de mentes similares. E ele estava satisfeito consigo mesmo, e foi ali que ele encontrou outros que também amavam Deus. O Ou ouviu sobre a fonte criativa de sua própria forma. Nada que ele ouviu foi inapropriado na verdade. Tudo fazia sentido para ele realmente. E já dissemos isso antes. Abençoado é aquele que busca por Deus e ponto. Não importa qual seja a organização, ou se você pensa que ele tem a resposta certa ou não. A procura por Deus é honrada pela fonte criativa. O Ou tinha encontrado seu nicho, sua busca, e ele começou. O Ou ouviu que havia vida após sua morte, e ele acreditava nisso. Ele sentia que é correto. Era intuitivo. O Ou sabia que ele poderia viver sua vida inteira, e então haveria um tempo quando ele literalmente seria levado de alguma forma, de alguma maneira para um lugar mágico, onde ele não poderia nem mesmo imaginar, onde ele receberia aquilo. Seria uma festa, ou uma recompensa por tudo aquilo que ele tinha feito no planeta. Foi dito a ele que quanto mais ele fizesse, quanto mais ele realizasse nas listas que ele tinha para poder agradar a Deus, quanto mais ele fizesse, maiores seriam as chances de que, quando ele viesse para aquele ponto do julgamento, ele seria julgado merecedor. O Ou sabia que ele era merecedor, mas ele começou a linhagem de sua vida, que era linear. O Ou não está errado. O Ou não está mal informado. O Ou simplesmente está sendo humano. Ele estava fazendo o que os humanos fazem. Eles quantificam, eles qualificam, eles contam, eles reúnem, eles conectam, e ele fez aquilo. O Ou foi para a igreja muitas vezes, às vezes mais do que uma vez por dia. Toda vez que ele foi à igreja, ele se ajoelhou diante de Deus e sabia que ele estava na presença de Deus. Ele sentiu o amor de Deus. O Ou chorou todas as vezes, sentindo o incrível amor de Deus que estava lá no sistema que ele escolheu, e encontrou Deus. Todas as vezes que ele foi à igreja, ele resistiu. Ele sabia que algum dia haveria alguém, talvez, em um lugar que ele não poderia nem mesmo sondar, que gostaria de saber quantas vezes ele foi. Foi dito ao Ou que isso ajudaria, se eles fossem tão abertos e falassem sobre aquilo que ele tinha feito, pensado, confessado, essas coisas. E ele fez isso, sabendo absolutamente de que este era o processo. E Deus ficaria agradecido por isso. E ele fez várias vezes, muitas vezes, e se sentia bem assim. Ele registrou tudo isso. Ou estava procurando outras coisas que agradaria aquilo que era o Criador do universo ele mesmo. Ele sentia parte daquilo. Ele sentiu o amor de Deus em sua igreja. Ele começou a se voluntariar. Ele iria para ajudar essa pessoa, aquela pessoa várias vezes. Ele trabalhava para poder ser um voluntário, sabendo que isso agradava a Deus. Ele colocava isso em seu livro de registro. O livro estava ficando bem grande. O Ou estava envelhecendo.
Ele estava tão agradecido. Ele já estava no seu segundo livro, seu terceiro livro, quarto livro, registrando as coisas que ele estava fazendo, e ele se sentia bem com isso. Tudo que ele ouviu daqueles que estavam no comando, que eram os professores espirituais, concordavam com tudo que ele estava fazendo. O Ou estava fazendo de forma correta, e ele era um bom homem, era uma boa pessoa. Ele não feriu ninguém. Então foi o momento. O Ou fez a passagem de forma pacífica, Ele sabia que era o seu tempo. Ele sabia que ele se encontraria com o Mestre. Ele sabia que passaria por um lugar novamente, que ele não poderia nem mesmo conceber, que seria belo além de qualquer coisa que ele tinha visto. E ele estava certo. Ele estava certo. Ele passou através do túnel e reconheceu a luz branca no final. Este é Deus. É aqui que vai acontecer. Eu estou no meu caminho para o lugar onde haverá um belo portão, onde eles ouvirão a mim. Eu trouxe meus livros de registro. Talvez eles sejam esotéricos, mas estão comigo. Eu tenho eles comigo. Eu posso dizer o que eu fiz, quantas vezes eu fiz. De fato, eles ficarão impressionados comigo, porque eu fiz de forma correta. Eu amei a Deus e Deus me ama. Ele tinha tudo aquilo de forma correta, tudo aquilo. Deus o amava e ele amava Deus. Poderia ser mais perfeito? Na verdade, não. Não para o Ou. Ele tinha feito tudo de forma apropriada e era uma boa pessoa. O Ou estava correto. Ele chegou a esse belo portão. O Ou não compreendia nesse momento o tempo, mas mais tarde sim. O portão era uma criação da consciência dele própria. Ele esperava aquilo, e até mesmo na morte ele estava lá, ele estava pronto. Havia um belo anjo dourado no portão. Ele brilhava como o sol. O Ou reconheceu de alguma forma, de alguma maneira. Talvez ele tenha encontrado ele antes, ou estava pronto. O Ou sentiu o amor de Deus aquele dia. A fonte criativa estava toda ao redor dele. O Ou se sentiu tão confortável. E então o anjo dourado, com aquela bela voz, deu as boas-vindas ao Ou ao céu. Bem-vindo, Ou. Nós esperávamos você. O que você tem? Para o Ou, esta foi a oportunidade de provar a ele mesmo o que ele trouxe com ele, o que ele tinha feito. E lentamente ele começou a conversar com o anjo. Eu tenho sido bom. Eu fiz essas coisas. Olha os volumes daquilo que eu fiz. E era impressionante. O Ou falou por muito tempo, dando àquele anjo dourado que estava tão paciente com ele. Várias vezes as coisas que eles tinham feito, aquilo que agradaria a Deus. Por várias vezes ele tinha feito aquilo. Impressionante. Houve algumas vezes quando ele foi para a igreja 3 vezes por dia. Aquilo era impressionante. Estava no topo da lista para que pudesse ser visto. O anjo dourado estava bem atento, nunca se moveu, apenas emanava amor. E o Ou estava em silêncio. Então o anjo dourado disse: Ou, eu não estou interessado em quantas vezes você fez algo. Quanta compaixão você tem? Qual é a quantidade de compaixão que você tem? E o Ou disse: eu precisei ser compassivo. Olha, eu fiz isso 300 vezes. Eu fiz isso 400 vezes. E o anjo parou e disse: Ou, não é permitido a você me dar números. Quantos amores você deu? Se você me der números, quantas compaixões você deu?
Quanta vida você afetou por aquelas compaixões e amores. E o Ou estava começando a se sentir desconfortável. E ele estava dizendo para si mesmo: talvez eu tenha feito errado, talvez eu entendi errado. O anjo dourado podia ler a mente dele. Ou, eu quero que você relaxe. Eu quero que você apenas me diga qual é a sua intenção, conforme você fazia essas coisas. E o Ou não tinha resposta, a não ser uma. Eu queria impressionar você, ele disse, de forma que eu pudesse passar pelo portão. Eu queria agradar Deus para que eu pudesse passar pelo portão. E o anjo disse: o que você fez para agradar você mesmo de forma compassiva? O que você fez para amar aquilo que estava dentro de você e que você sabia que era divino, o Ou. O Ou deixou os livros e percebeu que ele tinha entendido errado. O Ou começou então a chorar, e ele não sabia o que aconteceria. Ele apenas se deu conta de que a reunião de tudo que ele criou durante a vida inteira, de alguma forma, ele tinha perdido a festa. Não estava sendo feita a ele as perguntas que ele achava que seriam feitas. E o anjo dourado disse: Ou, por sua intenção, o portão se abre, pois sua intenção é boa o bastante para hoje. O Ou estava tão agradecido. O portão se abriu e ele entrou. Agora é aqui onde nós precisamos parar a história de Ou, porque o Ou já não é mais o Ou. Tão logo ele passa pelo portão, ele se tornou parte da fonte criativa, ele se tornou parte da família. Nós já dissemos o que acontece com vocês quando vocês cruzam aquela barreira entre a consciência humana e a consciência de Deus. Por quanto tempo o Ou ficou lá? Nós não podemos dizer isso também. Mas nós podemos pegar a partir de onde o Ou recomeçou. O Ou se tornou consciente de quem ele era, porque ele captou a mesma alma. A próxima coisa que ele soube foi que ele estava conectado num cordão umbilical, que ele estava de volta. Esta é a história de Ou, a parábola que nós gostaríamos de dar a vocês para responder a algumas das perguntas. E nós ouvimos várias vezes. Eu quero que vocês estejam claros com relação ao fim da linearidade. Não há degraus para subir, não há sementes para plantar, não há repetição que criará o amor de Deus para você. Você ouviu isto? Não há um ato que você possa realizar que te colocará em um lugar melhor do que na qual você está agora. Não há quantidade de qualquer coisa que você possa fazer. Tudo isso é linear. Esses são conceitos que nós gostaríamos de ensinar essa noite. Já fizemos através da história de Ou. Ele amava Deus, mas o processo, ele não amou ele mesmo. A primeira pergunta: eu quero meditar de forma correta diante do Espírito? É uma boa pergunta, mas é linear. Eu darei a você a resposta. Porque a pergunta se trata de quantas vezes e o quanto sempre é. O quanto eu deveria meditar, por quanto tempo deveria ser. Vocês ainda estão fazendo perguntas? Então diga-me a resposta. Quantas vezes você deveria meditar? Você está pronto para isso? Uma única vez. Quão frequentemente? Uma única vez. Agora, Cryon, isso é uma vez por dia? Não, isso é pelo resto da sua vida, uma única vez. Eu quero que você entre em meditação e nunca saia. Você me ouviu? Nunca saia. Eu quero que você esteja próximo de seu pedaço de Deus em seu interior. Você esteja sempre em um estado meditativo, que você esteja caminhando em meditação, esteja alerta, conectado e você nunca sai. Você ouviu isto?
E este é um conceito, não há linearidade. E se você objetar a isto, sim, mas você não está em 3 dimensões, Clarion. Nós precisamos fazer isso aqui e ali. Não, você não precisa. Você faz apenas uma vez e deixe seu corpo decidir quando se torna intenso e quando não está. Seja quando você estiver dirigindo, ou quando estiver caminhando, ou quando estiver conversando com um amigo, quando estiver sendo compassivo, ou talvez quando estiver dormindo uma única vez, você está sempre lá. Você está conectado a Deus. Você tem em você a semente criativa dada a você muito cedo. Você nasce com ela. Você pergunta sobre ela. Primeira vez que você desperta, eu disse essa manhã, você procura por Deus. Quando você decidir que isso está dentro de você, eu quero que você se conecte com isso e nunca pare, uma vez, por toda a sua vida, uma vez. Não ouse manter o registro. Nós não estamos interessados. Você não deveria estar também. Qual é o seu consciente de compaixão? Novamente eu pergunto. Você não pode contar quantas compaixões há. Você não pode contar quantos amores há. Se você estiver amando a si mesmo, não é quantitativo. Simplesmente é. Percebe? A primeira pergunta foi feita ao Ou, foi sobre ele mesmo. O que você fez por você? Então, uma vez que aquilo foi clareado, não muito, a próxima pergunta que foi feita, qual foi sua compaixão pelos outros? Ele não estava no modo da compaixão, ele estava contando genuflexões. É isso que era importante. Quantas vezes ele poderia se curvar? Quantas vezes ele mostraria a honra? Quantas velas ele acendeu? Meus queridos, isso é linear. Eu quero que vocês comecem a compreender o plano multidimensional. Farei uma afirmação. Você apenas tem 3 dimensões para trabalhar, não é? Nós sabemos disso, e vocês também. Então aqui está algo novo. Eu quero que você faça ações tridimensionais para soluções multidimensionais. E que você estaria certo. É tudo que vocês têm. Nesse momento é tudo que vocês têm. E essa ação tridimensional será você com você da melhor maneira que puder, indo para um estado meditativo que é eterno. E você dará a intenção. Entre a intenção e a compaixão e o amor. É tudo que nós vemos. O Espírito vê energia. O Espírito vê energia. E a compaixão que você terá por aquele ao seu lado quando você sai da sala, com aquele que te faz uma cortada na estrada. A compaixão que você tem pelo membro da família que não compreende onde você esteve hoje e dá a você momentos difíceis. Isto é energia. E como você está indo até agora? E estes são os mais difíceis. É fácil ser compassivo com uma pessoa sem lar, com uma pessoa pobre. E que tal por você? Você pode ter compaixão por sua própria vida. Você pode se apaixonar com tudo que é você. E o que está acontecendo ao seu redor, não importa o que seja. Você pode ter compaixão, compreensão e amor por circunstâncias que você não sabe a respeito. E isto é energia. E isso é tudo que nós vemos. Agora você sabe porque afirmações são uma das coisas mais fortes que uma velha alma pode iniciar. Em voz alta, você está dizendo coisas para si mesmo e estamos ouvindo elas. E elas carregam uma tremenda energia de alegria, de propósito, de intenção. E você permanece lá, talvez até mesmo diante do espelho dizendo, eu sou saudável, eu estou rejuvenescendo, eu sou um ser espiritual e parte de Deus, eu sou o que sou, eu sou um propósito, eu sou belo diante de Deus porque eu sou parte do plano de Deus.
e a alegria que se conecta a isso, e não é linear. Você está dizendo afirmações em 3 dimensões, e você está recebendo soluções multidimensionais. E este é o novo humano, meus queridos, que começa a compreender a linguagem do Espírito, e que a linguagem do Espírito é energia. Agora vai e faça, velha alma. Vai e faça. E assim é. Canalização Croaian do Serviço Magnético por Liquelri. Tradução Gustavo Amorim. O fim da linearidade.